Tudo bem, pessoal? Na noite desse sábado, madrugada de domingo no Brasil, Coura, no ritmo do coração, venceu o Darryl F. Zanuck Award, o prêmio do Sindicato dos Produtores. E nós temos aí uma disputa forte agora pelo Oscar de melhor filme, Netflix contra Apple. Essa é a análise que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Bom, vamos lá. Muitas especulações nas últimas horas. Será que The Power of the Dog, Ataque dos Cães, perdeu força nessa reta final de temporada? Durante a semana, eu até vou deixar na descrição como recomendação, no card também, eu fiz um vídeo falando da confiança da Netflix para o prêmio principal, que agora, dessa vez a Netflix considerava que tinha um candidato realmente sem barreiras, sem restrições, até que vem os ataques do Sam Elliott e a Netflix toma uma outra estratégia. Ela passa a rebater os ataques abertamente, seja com o elenco, seja com a própria diretora Jane Campion. Eu lembro, no entanto, que o método do Oscar é o método preferencial para melhor filme. O que isso significa? Que quando as produtoras fazem as campanhas nessa reta final, elas não fazem pensando apenas a primeira posição na lista, elas buscam também um posicionamento no segundo, terceiro, quarto lugar. Por quê? Porque o Oscar ele premia o consenso, ele não premia mais o filme mais citado. Então a citação em primeiro lugar ela não é o suficiente se o filme tem uma grande resistência. E eu acho que essa é a leitura que a gente pode fazer de The Power of the Dog no caso de derrota, porque surge na temporada como grande favorito, e aí você tem um filme como Coura, e eu vou compartilhar mais uma vez algo que eu já falei em uma live, já falei em um vídeo da sessão que eu fui na última semana de Coura, que foi impressionante. Assim, o cinema completamente lotado, tinha membros do Critics' Choice, eu estava lá, tinha membros da academia também, e muitos membros da academia assistindo pela primeira vez, e quando o filme acaba, todo mundo levanta e bate palmas de pé para Coura. O que isso significa, na minha opinião? Que esse é um filme que ele tem um carinho muito grande de parte da academia, de uma parte considerável da academia, e que ele pode sim ser o filme consenso da temporada. Aí quando a gente parte para a lógica, muitas coisas não fazem sentido. Por exemplo, bom, o filme não pegou uma indicação para direção, não pegou indicação para montagem, ele é indicado para 3 prêmios da academia, e eu acho que ele está numa posição muito confortável, inclusive, para vencer os 3 prêmios. Como é que acontece essa crescente de Coura no último mês? E eu estou separando o material porque, de qualquer forma, eu acho que esse é um caso muito interessante para estudo, especialmente para quem gosta de acompanhar campanhas, estratégias, enfim, tudo que a Apple errou no final do ano passado com Macbeth, acertaram com Coura na segunda fase do Oscar, agora na fase da votação final. Eu garanto para vocês que Coura, de qualquer modo, independente se ganha melhor filme ou não, Coura tem a maior campanha, a maior crescente de campanha da fase 1 para a fase 2 do Oscar, porque a Apple está investindo muito dinheiro, não apenas com sessões fechadas, como fez entre fevereiro e março para colocar o filme para apreciação, mas também investindo na seguinte tagline, no seguinte lema: Coura é um filme que é impossível não amar. É impossível não se envolver com Coura. Então, se você busca por um consenso no Oscar de melhor filme, dificilmente, na minha opinião, alguém colocaria Coura abaixo da 5ª colocação. Pode preferir Duna, pode preferir Ataque dos Cães, pode preferir qualquer outro filme, mas Coura é aquele filme que ele aparece no topo da lista frequentemente na minha leitura. Então nós temos uma disputa para o Oscar, Netflix contra Apple. Para quem queria algo mais interessante agora, queria uma dúvida, pode ter certeza que essa é a dúvida. Eu espero estar errado nessa análise que eu estou fazendo aqui, mas eu acredito que The Power of the Dog pode ser prejudicado, como eu falei no vídeo da semana passada, por quem sabe uma minoria silenciosa que compra com aquela ideia falada pelo Sam Elliott, aquele preconceito também, aquela visão de que o western ele é fechado em um estilo apenas e que o misticismo do western não pode ser alterado. Muitas pessoas compram essa ideia e não querem falar publicamente. Então essa minoria silenciosa, que no caso de um filme consenso, Coura está bem posicionado. Outros casos que ocorreram de filmes que venceram PGA e venceram o SAG são casos interessantes, muitas pessoas discutindo do caso de Pequena Miss Sunshine, mas em um contexto diferente, pessoal. Contexto diferente, outro método de votação preferencial, a busca é pelo consenso.
Muitas pessoas não assistiram Coda na época de votação do Oscar mesmo. Basta você ver entrevistas recentes. Javier Bardem falou que assistiu Coda no começo de março e se envolveu, se emocionou, até chorou com o filme. A percepção que eu tive na sessão que eu participei foi de que esse consenso pode ser Coda, sabe? E vai ser engraçado porque a Apple errou feio com Macbeth na temporada passada. Decidiram investir muito dinheiro agora entre janeiro, fevereiro e março para Coda e conseguiram colocar o filme como candidato viável à vitória. É impressionante pensar nisso, né? E uma outra questão é que esse filme ele tem um estilo que ele realmente ele envolve o público e eu não vejo uma grande resistência de questão de, por exemplo, de boicote. Ah, vamos boicotar Coda, mas por qual motivo seria? Na leitura de The Power of the Dog, você tem uma visão até de que pessoas podem fechar com essa ideia de que o western tem a sua base, toda aquela bobagem que o Sam Elliott falou, que foi extremamente infeliz, preconceituoso. Mas, gente, estamos falando, e basta olhar para a história do Oscar, e eu comentei aqui no canal num vídeo da série Histórias do Oscar, para quem não assistiu vou deixar como recomendação, estamos falando da academia, que também em um outro contexto comprou toda aquela campanha feita contra Brokeback Mountain. Mudou o estilo da academia? Sim, temos muitos membros internacionais. Então, na minha visão, esse Oscar vai ser decidido também pelos membros internacionais. Qual será a leitura e qual será a participação desses membros, colocando Coda como esse filme consenso, bem posicionado, ou dando o suporte necessário para The Power of the Dog, Ataque dos Cães da Jane Campion. Creio que teremos um Oscar histórico de qualquer forma, porque o prêmio ficará entre Apple ou Netflix. Qualquer outro filme que não seja Coda, nesse caso, ou The Power of the Dog, Ataque dos Cães, vencendo o melhor filme seria histórico, seria a maior zebra, na minha opinião, da história do Oscar também, especialmente pegando desde que nós temos tudo que envolve sindicatos, a caminhada para a temporada de premiações, e eu acredito que a Apple tem a chance de fazer ainda mais história, porque no primeiro filme que ela investe dinheiro mesmo, disputando o Oscar de melhor filme, e ela não investe numa campanha longa, ela investe especialmente na fase 2. Faz uma campanha de lembrança? Faz uma campanha de lembrança. Coda é citado para 3 prêmios da Academia apenas. Coda foi lançado no streaming numa data que ela não é favorável para premiações. De qualquer forma, é um filme que causa impacto e repercussão primeiro para ator coadjuvante, começa a aparecer em lista de críticas, roteiro adaptado, e aí se especula, opa, peraí, mas pode ser uma saída boa para o Oscar de melhor filme, pode ser uma opção que o público da academia, o votante da academia pode se vincular. E é isso que nós estamos falando, essa vitória no PGA é muito relevante. Então, Oscar 2022, Coda da Apple contra The Power of the Dog da Netflix. Outro caso, como por exemplo de Belfast, que está com a campanha de siga o seu coração, membro da academia, vote com o seu coração, você tem uma outra opção, a não ser The Power of the Dog, que Belfast pensava que seria essa produção, né, mas que acaba sendo Coda. Agora, qualquer outro nome, não sendo filme da Apple ou da Netflix, surpresa histórica. Então, um Oscar que encaminha uma disputa muito forte nessa última semana. Vamos descobrir o vencedor no próximo domingo. E pergunto para vocês, quem será o vencedor do Oscar de melhor filme? Qual a sua aposta para o Oscar de melhor filme? Lembrando que na área de membros do canal nós temos o bolão do Oscar 2022. Prêmio para o vencedor será um Blu-ray da Criterion Collection que você pode escolher, ou um livro de cinema da Taschen. Que disputa nesse final de temporada, hein? Que disputa! Tem 2 leituras que podem ser feitas. Da crescente de Coda, que é histórica, que é uma estrutura de campanha fortíssima, que eu estou reunindo material de qualquer forma, porque eu quero publicar um vídeo da série Histórias do Oscar sobre isso, e do favoritismo de The Power of the Dog, que não é contestado por Belfast, por exemplo, como se imaginava, e que agora, onde se esperava o apoio no PGA, não consegue essa vitória. Será um indício de que o método preferencial realmente vai favorecer Coda, porque aquele filme sem resistência, aquele filme bonito que acaba vinculando o público, acaba vinculando, no caso, o votante da academia, são ótimas questões. São ótimas questões. Eu suspeito que sim, o filme da Jane Campion ele pode sofrer um tipo de boicote. Sim, pode sofrer esse tipo de boicote
com a que eu vou chamar de minoria silenciosa, de pessoas que não vão falar que não gostaram de The Power of the Dog para não causar uma polêmica estilo Sam Elliott, mas que vão colocar o filme bem embaixo na lista preferencial. Isso prejudica muito. Isso prejudica muito na busca pelo consenso. Vou publicar o vídeo de apostas do Oscar 2022 em breve, mas eu tô alinhado com essa leitura de que Coda ele pode se tornar o filme consenso da temporada e que nós podemos ter uma surpresa histórica de um filme que ele consegue 3 indicações, de um filme que ele não aparece no BAFTA de melhor filme, por exemplo, e aí eu culpo também a visibilidade no Reino Unido, e que quando ele chega no circuito com força, a partir de janeiro, ele chega nesse circuito como um candidato muito viável para se tornar essa opção de amor, né? Essa opção, o voto de paixão também que nós falamos. Então poderíamos estar diante de uma das maiores surpresas recentes da história do Oscar de melhor filme. E se Coda for o vencedor do Oscar de melhor filme, como será a leitura no futuro? Eu também fico pensando nisso. Quando a gente pegar daqui a 10 anos a lista de vencedores do Oscar de melhor filme e analisar esse contexto de Coda, outro fato que eu destaco é que, tradicionalmente, os diretores, roteiristas, produtores não gostam muito de especular sobre uma possível vitória no Oscar, né? Porque não consideram elegante. E no caso de Coda, todo mundo que faz parte do filme, incluindo a diretora Sian Heder, já se posicionou falando que seria uma vitória extraordinária, que seria uma vitória histórica, porque ninguém dava qualquer tipo de chance para Coda lá no final da temporada, no final do ano passado, e agora ele chega com essa força, ele chega envolvendo a academia. A impressão que eu tive, repito, na sessão que eu participei, foi de que Coda pode ser esse consenso. Não vai ser o filme mais citado em primeiro lugar? Não. Mas se ele aparece constantemente nos 4 primeiros lugares, ele garante o Oscar de melhor filme. São quase 10 mil membros na academia. A ala internacional, que não é ouvida no PGA, não é ouvida no SEG, pode fazer a diferença? Sem sombra de dúvida, como já fez a diferença no caso de Parasita, eu tenho certeza. Agora, é uma disputa muito boa para esse final de temporada, com 2 linhas de pensamento completamente diferentes quanto à estrutura de campanha. E eu vou fechar o vídeo com a seguinte questão. Já pensou se a Apple vence o Oscar antes da Netflix, o Oscar de melhor filme, na sua primeira tentativa? Na primeira tentativa da Apple de colocar dinheiro, de fazer uma estrutura de campanha. Até dezembro do ano passado, a Apple não tinha uma equipe organizada de campanha, não tinha uma estrutura de campanha. Organiza tudo recentemente e é uma estrutura gigantesca. É uma estrutura que em Los Angeles está recheada de painéis sobre Coda. Pega muito aquela frase que eu disse, né? Impossível não amar. Então tudo nos leva para uma disputa muito forte no Oscar no próximo domingo, que eu vou fazer uma live aqui no canal e já deixo o convite para você acompanhar comigo, tá bom? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!